Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Viva a Vida, agora nesse novo formato Sempre Aprendiz. Porque nós somos aprendizes, não é verdade? O tempo todo. Então, nós vamos conversar no nosso programa de hoje sobre moda, sobre beleza, sobre bem-estar, saúde. Vamos falar sobre ecoterapia, vamos visitar o canil e a baia da Polícia Militar. Vamos conversar com o Dr. Fernando Marque, veterinário, como cuidar melhor dos nossos pets, dos nossos bichinhos, que agora já são família, não é verdade? Vamos conversar com o Gilmar Camargo lá sobre ecoterapia. Vamos falar sobre os óculos com o Lucas Finger, vai nos dar ótimas dicas de como nós devemos tratar os nossos óculos e os cuidados que nós precisamos ter. Vamos falar sobre o poder da comunicação, sobre etiqueta e comportamento, gente. Muito legal, né? Moda, acessório, tudo que você precisa, muito mais dinâmico, muito mais interativo. Deixe a sua dúvida, a sua sugestão de pauta lá no nosso YouTube, Programa Viva a Vida com Virgínia Machado, ok? Vamos lá? Eu estou aqui com a Mara, ela é psicóloga e trabalha também com ecoterapia. E vai contar pra gente um pouquinho como é que funciona essa história. Mara, faz tempo que você trabalha com ecoterapia para os seus pacientes? Faz 1 ano e 1 mês, mais ou menos. E você vê a resposta? É boa, interessante, é rápida? Como é que funciona? É ótima. Assim, a gente tem uma resposta mais ou menos de curto a médio prazo. Depende da necessidade que a criança tem, ou o adulto, né? E essas crianças que você trabalha, todas são especiais ou não? Não, tem algumas que fazem ecoterapia apenas por diversão, mas que tem um resultado bem satisfatório também. Olha, gente, isso é fantástico, né? E elas chegam a ter contato com a Núria também? Não, só com o cavalo. Só com o cavalo, só com né? O cavalo. E elas não ficam com medo do cavalo? Como é que você acompanha? Sim, o tempo todo. É, o tempo todo. Então, é no consultório e junto Sim. com o trabalho com os cavalos. Ou apenas só no campo com os animais. Às vezes não é nem necessário estar no consultório. Eu acho que essa interação com a natureza também, né, Com Mara? certeza. E os animais também, eles trazem uma resposta muito mais afetiva das crianças, né? As crianças gostam muito de animais. Cachorro, principalmente. Os cavalos, primeiramente, elas têm um pouco de medo por causa do tamanho do animal. Muito grande, né? Mas quando elas se aproximam, a hora que elas começam a sentir a maciez do pelo do animal, o medo já começa a diminuir bastante. Gilmar, quando a criança chega, ela fica resistente. Como é que quebra essa resistência dela? Bem poucas crianças criam resistência. Mas aí aquilo que eu já disse, o próprio cachorro, o cavalo, depois que a gente faz esses contatos com ele, né? Essa ponte, eles parecem que entendem e se entregam em muito pouco tempo. Essa questão da aproximação, aqui eu vou trabalhar agora em cima de uma pônei que está ali, para a gente fazer essa primeira aproximação, esse primeiro contato com a pônei, exatamente por isso que ela falou, pela questão do tamanho. Tá? A criança se sente mais segura de se aproximar de um pônei do que de um cavalo grande. Aí depois, para um cavalo grande. Gente, esse trabalho conjunto é tudo, né? Animal, psicólogo, o instrutor, né, o treinador e os pais também, né? É importante que os pais acompanhem? Sim. E os pais também podem brincar com o cachorro e com o cavalo? Pode, mas quando bom. A criança está no cavalo, a gente pede para que inicialmente os pais não fiquem muito perto. Sim. Porque às vezes eles podem esperar uma resposta muito rápida da criança. E ela tem que ter um contato bem devagar com o animal. Então, às vezes os pais já querem que a criança vá montando e saia com o animal. E é um processo devagar, não tem que ser tão rápido assim não. No próximo programa, nós vamos conversar um pouquinho sobre os cuidados que são necessários aí para que esse projeto dê certo. Até lá! E aqui continuamos com a nossa conversa com o Dr. Fernando Marque. Vamos falar sobre a síndrome do ninho vazio,
um pouquinho mais sobre os jovens, a responsabilidade que a introdução de pets, né, de animais na família pode trazer aí, né, esse auxílio para estimular a responsabilidade nos jovens, e as terapias, inclusive as alternativas, como a ecoterapia, né, Fernando, para ajudar no bem-estar de todos nós. Fernando, o que a gente pode falar um pouquinho aí sobre a vida solitária do idoso e o quanto o pet pode auxiliar? Isso é legal de falar, porque é algo que até nos traz prazer, né, de poder relatar isso para as pessoas, de como é um benefício para os nossos idosos o convívio com um pet. Né? Isso estimula mentalmente os nossos idosos, né? Devolve aquele senso de responsabilidade que muitas vezes se perde. Né? O idoso, muitas vezes, por estar só, se ele não tem uma vontade própria de buscar exercícios mentais, ele acaba entrando num ócio improdutivo. E o idoso também normalmente sofre de depressão. Tem uma produção menor dos hormônios, né, do prazer, né, serotonina, endorfina, a própria dopamina, né? E os pets acabam estimulando a produção também desses hormônios do prazer, não é isso? Com certeza. Ocitocina, né? Esses hormônios eles acontecem de forma autonômica, né? O corpo estimulado por sensações prazerosas desenvolve, né? Dá um start nesse mecanismo de produção e liberação de hormônios que trazem bem-estar ao nosso corpo. E ajuda até a sarar de doenças de forma mais rápida, né? Com certeza, né? Nos idosos, as doenças da mente elas são muito importantes, né? E lá do outro lado dessa corda tem os jovens, que também podem se beneficiar do convívio com os cães, principalmente quando a gente fala de senso de responsabilidade, né? E de cuidados intensivos, né? Em relação ao pet. Como que essas crianças podem desenvolver um senso de responsabilidade sobre o alimento, saber que aquilo não é um objeto, saber que ele não pode infringir dor àquele animalzinho, isso se ensina desde jovem. E também com relação à própria responsabilidade de cuidar, limpar, tratar, eu acho que o jovem acaba se tornando um adulto muito melhor para cuidar, inclusive, dele e de outras pessoas, não é isso? Com certeza eu acredito que esse convívio favorece e torna o nosso jovem, de uma certa forma, mais maduro. Muito bem. No próximo programa, nós vamos conversar sobre as terapias alternativas. Vem com a gente. Até semana que vem. Agora, eu quero conversar com o Dr. Olavo Costa, que é cirurgião dentista. Nós estamos aqui no consultório dele. E ele tem aqui um equipamento muito interessante, que eu achei ótimo, e eu quero compartilhar com vocês isso aqui. Como é que chama esse equipamento, Olavo? Isso aqui é o laser, é laser terapia, né? Tá. Ele tem várias funções, mas a que eu mais uso nessa caneta é a técnica ILIB, que é essa aqui. Você faz esse laser por 30 minutos, coloca na artéria radial. Olha que legal. Aqui, ó. Artéria radial é essa aqui. Aqui, ó. Vem cá, dá aqui o laser, põe aqui, ó. 30 minutos. Tá pulsando aqui. Exato, põe a pulseirinha, né? Vai ficar a pulseirinha aqui. Aí você chega e faz por 30 minutos. Aqui, ó. Fica aqui. Esse é um laser especial para isso. Exatamente. Tá. Esse laser, o que acontece? Nós temos, inclusive, uma parceira nossa, Leila. Ela sempre sofreu muito de fibromialgia. E a propaganda que se você buscar ILIB na internet, ele vai falar da fibromialgia a diabetes. Da fibromialgia a diabetes. Que fantástico. Ela tomava tarja preta durante muitos anos. Não toma mais nenhum tipo de remédio. Passou a dor? Passou a dor. Gente, olha isso. Ela não conseguia levantar o braço, muitas vezes, para trabalhar. Ai, coitada. Realmente, eu sei que quem tem fibromialgia sofre muito e sente dor constante, Sim, né? E ajuda a regular a pressão arterial, glicemia, melhora a oxigenação do sangue, auxilia o sistema imunológico nessa época de pandemia. O que a gente mais precisa é fortalecer o sistema imunológico. Com certeza. Mas só com essa luzinha? O que tem essa luzinha? Então, essa luzinha, ela vai passar por 30 minutos, seu sangue vai passar por aqui.
Tá. E ele vai tratar diretamente as células do sangue. Ele não vai num órgão aqui e ali, ele trata o sangue. Ou seja, o seu sangue circula no corpo todo. Na época da gripe espanhola, 1919, 20, né? 1919, isso. Na gripe espanhola, eles colocavam os enfermos, porque não tinha carro na época. Eles tinham aqueles pátios nos hospitais. Sim. E eles colocavam os enfermos para tomar banho de sol. A luz sempre tratou as pessoas. O sol sempre foi um remédio. Exatamente. Mesmo, né? Só que a gente muitas vezes, tem dia que eu entro no meu consultório de manhã, eu saio à noite, eu não vejo a luz do dia. A nossa vida é muito corrida hoje. Muitas vezes tomar um banho de sol faz muita diferença. Vitamina D. Vitamina D. Agora, isso aqui não é igual a vitamina D. Não, ele faz um tratamento direto nas células do sangue. Ele ativa as células. Essa outra caneta é outra coisa? Isso aqui é um fotopolimerizador. É desenvolvido pela mesma empresa. Eles me presentearam com esse aqui de Smiles, que é essa daqui, Laser Smiles, tá vendo? Certo. Tudo que eles lançam, eles mandam para mim aqui, que é um parceiro nosso, muito bacana. Muito bom. E é bem forte. É o que faz ficar preso às lentes de contato, não deixa soltar. Entendeu? É o segredinho. Gente? É o segredinho. No próximo programa, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre vamos dizer assim, o efeito dos lasers, a laser terapia aqui. Acompanhe a gente até semana que vem. Porque às vezes a pessoa acha que uma lente, às vezes, muito barata, não vai ter esse tratamento. Só que existe a qualidade desse antirreflexo. Então existe um antirreflexo, às vezes, um pouco mais em conta e um antirreflexo de mais qualidade. Então, às vezes, a gente tenta... Tem. E a gente tenta expressar para o cliente qual vai ser a utilidade. Porque às vezes... Correto, porque às vezes a pessoa fica dentro de casa e não é necessário, entendeu? Então a gente precisa entender qual a funcionalidade do óculos para o cliente. E aqui eu estou no canil da Polícia Militar com o Sargento Goulart e nós vamos agora tirar algumas dúvidas e curiosidades, né, sobre o canil da Polícia Militar, que todo mundo tem, aí eu pelo menos tinha um fascínio de conhecer. Sargento, como é que funciona o canil aqui? Quantos cães vocês têm? Que raça? Então, hoje nós contamos com 10 cães, né? O plantel nosso tem os cães da raça Bloodhound, que é um cão de busca de pessoas, e temos o pastor alemão e o pastor belga de Malinois. Qual a diferença entre eles? Porque esse primeiro que você falou parece um cachorro pequeno, não é, né? Na verdade ele é bem grande, né? Ele é um cão de localizar pessoas perdidas. Ele procura o odor, basicamente, né? A gente resumindo, ele procura o odor de cada pessoa que é inerente àquela pessoa, né? Ele é treinado ou é da raça dele isso? Ele já tem os pré-requisitos, né? Certo. Por exemplo, o pastor alemão ele tem cerca de 25 milhões de células olfativas. Nós, seres humanos, temos 5 milhões. Aproximadamente, né? Diferente, né? Então, o pastor alemão tem cerca de 220, 250 milhões de células olfativas. Que é o que ele utiliza para procurar o odor que a gente quer, né? O Bloodhound ele tem cerca de 500 milhões de células olfativas. É praticamente o dobro da quantidade, né, que ele precisa para localizar o odor que a gente quer que ele localize, né? Ele já é um cão de busca, né? Então isso facilita o treinamento. Já é da raça dele, já é né? Próprio da raça. Quantos cães vocês têm aqui? Bloodhound só temos um. Certo. Né? Inclusive ele está aposentando em janeiro. Então né? tem que achar outro. Então as pessoas que queiram ficar com um cão desse, né? Se gostarem dele, pode ligar pra gente aqui que a gente anota. Muito bom. Como é que faz? Quando os cães eles vão ficando velhinhos, eles se aposentam e aí eles são doados para a população, mas tem que passar por alguns requisitos, é isso? Sim, né? Nós temos um regulamento aqui, o cão ele pode chegar com 45, 50 dias de vida, né? Assim que desmama, a gente já pode
adquirir esse cão, ele vai passar por um período de quarentena. Esse período é para evitar que ele contamine ou que ele pegue alguma doença, né, dos cães. Aí depois da vacinação começa um treinamento, nós mesmos que fazemos o treinamento, né? Os policiais aqui do Canil, eles têm um curso que faz aqui no 5º de Choque em São Paulo de adestrador. E aí depois desse treinamento começa a trabalhar, propriamente dito, na rua, né, nas operações. E quando completa 8 anos de vida, ele aposenta. Aí o policial que mais tempo ficou com ele tem a prioridade de levar, né? Se ele não quiser, de repente ele mora no apartamento, nós vamos conhecer o Mike lá, a gente vai ver que o Mike não tem como cuidar dele no apartamento. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, aí um outro policial aqui do Canil, um outro policial da polícia e assim sucessivamente, né? A gente pode abrir até para o público externo, sim, a doação. Já teve vários casos aqui que o público externo é uma pessoa civil. Nós fazemos uma visita, vemos se a pessoa tem condições, né, financeiras, né, se o local é fechado, porque é um cão treinado, né? Então, para não acontecer algum acidente. E aí, atendendo todos os requisitos, a gente libera para doação. Muito bom. Por enquanto, obrigada. De nada. Continua com a gente. Gente, eu sempre tive uma dúvida muito grande, porque a minha mãe a vida toda usou óculos, né? E eu me lembro que ela uma vez acabou comprando um óculos que ela saía no sol e o óculos escurecia. E agora a gente estava aqui conversando aqui com o Lucas Finger, ele é especialista, né, nesse assunto, lógico, esse óculos aqui inclusive é daqui, é nosso parceiro lá no programa. E ele falou que são essas lentes aqui, Transitions. E ela é encarada como um tratamento, é isso? É um assunto bem legal, né? É, muito bom. A Transition, ela faz muito tempo que já tem no mercado, como essa história que você falou. Sim. E ela tinha uma única cor, o preto. Sim. Então, o que acontecia? Existe um pouco, às vezes, toda a lente que você compra, e no ambiente que a gente está vivendo, ela fica clara. Sim. E aí, na hora que quando tem um excesso de luz, ela escurece. Essa é a função da Transition. Então ela é muito legal. Então você está num ambiente fechado, na sua casa, ela está clarinha, e quando você vai na rua, você usa o Transition. Então é legal, é um famoso 2 em 1 mesmo. Você tem um óculos de sol e grau óculos junto, de grau entendeu? Diferente dos assuntos que a gente estava falando, que você precisa colorir. Aqui você não precisa colorir. Ela já vem na lente mesmo, essa função de escurecer ou clarear. Eu fiz uma pergunta para o Lucas, eu já sei, mas eu acho que a curiosidade deve ser a sua também. Eu tenho uma lente minha aqui, normal, certo? Se eu quiser aplicar um tratamento Transitions na lente que eu já tenho, dá para fazer? Não, não dá para fazer. Na Eu verdade, já sabia, mas você não sabia ainda. Na verdade, ela nasce Transition. Ela é feita na hora da fabricação. Na massa. É uma palavra que a gente costuma É usar. igual a polarização do óculos de sol. A polarização também não dá para aplicar no óculos de sol já existente. Não dá. Nasce com a massa Você não consegue da adicionar, lente. não consegue. Entendi. E o Transitions também é assim. Correto. E aqui é uma situação que a gente está mostrando. A gente, por ser especialista, a gente tem até um modelo para explicar para o cliente como que casinha funciona. de sol, né? Aqui são mais ou menos aqui. Vou escurecer novamente aqui. E aí o que é legal? A gente tem as cores diferentes agora no mercado. Existe o grafite verde, indo para o verde, mais ou menos dessa cor. O cinza mais escuro, um cinza mais claro e um marrom também. E tem um preto tradicional. Então agora, às vezes, a pessoa quer fazer outro tipo de cor, uma situação. E tá vindo alguns modelos também no mercado, assim, o rosa, vermelho. Então, às vezes, a pessoa vai no show, né? ela consegue fazer isso também. Legal. E essa máquina mostra para o cliente a função do escurecimento. Então ela dura, lógico, só como um exemplo, ela está mostrando como é mais amarronzada aqui. Muito bem, então isso aqui você viu como se fosse o sol e a lente então
escurecendo. Acabou escurecendo, como se a pessoa estivesse E no pouco sol. tempo que vai sair, ela vai clarear de novo. Isso é muito Põe legal. esse aqui, o cinza, pra gente ver. A gente mostra, Olha, a gente esse liga é o novamente. mesmo. Esse é um verde. Então tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Tem. Gostou? Gente, eu tô amando, porque eu tô aprendendo muito. Obrigada, viu, Lucas? Olha, Eu tô que aprendendo. agradeço. Espero que você esteja aprendendo aí junto comigo. Até o próximo programa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos conversando sobre a importância da comunicação efetiva, sobre as regras de apresentação, os cuidados que se deve tomar ao bem desenvolver uma boa conversação e as técnicas para desenvolver uma conversa de sucesso. Hoje vamos saber como conversar em grupo e como aprender a observar gestos, tom de voz, expressões faciais e corporais das pessoas durante essa conversa. Estando em grupo, dirija-se a todos e dê espaço para que outros também desenvolvam suas ideias. É muito desagradável quem fala sem parar, principalmente estando em grupo. Não monopolize a conversa e peça sempre a opinião dos outros. Nunca interrompa quem está falando ou desenvolvendo um assunto, mesmo que você queira apenas pedir licença ou desculpas. Espere que as pessoas acabem de expor as suas ideias para depois você interrompê-la. As conversas apropriadas para se desenvolver em grupo são sempre aquelas que interessam a todos. Evite falar de problemas pessoais. É sempre uma boa dica não discutir determinados assuntos como religião e política ou assuntos polêmicos demais. Também não discuta assuntos sobre ética e moral. É desaconselhável que você faça isso e se mantenha neutro, por favor. Estando em grupo, participe da conversa, dê a sua opinião, porque senão vai parecer que você está desinteressado. E preste atenção no que o grupo está conversando. Existem muitos assuntos que você pode falar. Relacionamentos, celebridades, países, viagens, música, livros, trabalho, jogos, governo, economia, animais, infância, desenho, comédia, moda, arte, signos e muitos outros. É importante que você saiba bastante sobre cada assunto que deseja desenvolver. Para isso, tente destrinchar o assunto em pelo menos 3 perguntas a serem respondidas. Por exemplo, em filmes, identifique o gênero que você mais gosta. Depois, você verifica qual dos filmes em cada gênero você mais gosta. Outro exemplo, viagens. Quais os lugares para os quais você já viajou? O que você mais gostou de cada lugar que conheceu? Quais as viagens que ainda deseja fazer? Você pode destrinchar em outra pergunta subsequente sobre o mesmo assunto. Por exemplo, qual lugar dessa viagem que você fez que você mais gostou? Em qual lugar você mais se identificou? Quais as outras viagens que você gostaria de fazer? Quais os outros lugares e assuntos que você pode desenvolver a partir dessa viagem? Um assunto para você conversar a noite inteira. Por isso é muito importante você identificar no seu parceiro de conversa qual a melhor forma de comunicação. Você também deve ficar atento às expressões fisionômicas, os gestos e os olhares durante uma boa conversa em grupo ou com apenas uma pessoa. Vale para ambos os casos. O corpo, através dos gestos, e o rosto, através das mímicas faciais voluntárias e involuntárias, reafirmam ou negam as nossas ideias, pensamentos, a nossa comunicação. A fala, o tom e o timbre de voz são recursos importantes, não apenas para traduzir o que é dito, mas também revelam mensagens importantes através das palavras. Revelam o estado emocional e intelectual de quem está falando. As palavras meramente escritas, que chegam por aplicativos de mensagens, podem ser mal interpretadas. Você pode entender até o significado das palavras, mas não sabe se a pessoa estava falando aquilo de forma doce ou sarcástica, por exemplo. As palavras faladas são apenas um dos processos da comunicação. A expressão gestual ou facial são capazes de mudar todo o sentido e o rumo de uma conversa. Por exemplo, quando chama alguém de gordo, pode ser um insulto ou pode ser um fator de intimidade. Depende.
com um sorriso no rosto e puxando para um abraço, pode ser um fator de intimidade. Vem aqui, seu gordo, que saudade! Agora, se for falado de forma seca e com a expressão fechada, pode muito bem ser um insulto. Durante uma conversa, a projeção do queixo, sacudir os ombros, cruzar os braços, sacudir os cabelos, coçar a cabeça, fazer careta e outras expressões faciais e corporais podem ser, por si só, muito mais importantes do que a palavra dita. São recursos para a percepção emocional. Quando várias pessoas se reúnem, umas falando com as outras, outras falando com as umas, uma fala pouco, a outra fala nada, a outra fala muito, veja bem, as pessoas dizem muito através da fisionomia e pela linguagem corporal. O olhar também é muito importante em uma conversação. Os olhos são o espelho da alma, né? Já diziam nossos avós. As pessoas gostam de ser olhadas enquanto conversam. O magnetismo pessoal tem o seu desenvolvimento através do olhar. Olhe nos olhos enquanto você conversa. Você irá transmitir a ideia de segurança e honestidade. Porém, há pessoas que não conseguem olhar nos olhos. Elas podem, então, ser interpretadas como tímidas, inseguras ou até mesmo interpretadas como falsas e o que elas estão falando como mentira. Por isso, procure sempre olhar nos olhos da pessoa enquanto você está conversando, mas não fixe o olhar. Não olhe o tempo todo, desvie o olhar vez ou outra. Isso para evitar que a pessoa se sinta constrangida. Olhar nos olhos deve ser natural, nunca insistente. Não fixe o olhar em um ponto determinado do ambiente ou fique olhando sobre a cabeça das pessoas, porque isso pode demonstrar falta de interesse na conversa. Fixar o olho no corpo ou nas vestes de uma pessoa também não é educado. Como também não é educado olhar uma pessoa de cima a baixo. No próximo programa, nós vamos falar sobre as chamadas soft skills, que nada mais são do que um termo utilizado para descrever habilidades nas pessoas em interrelacionar-se. Obrigada pela sua companhia. Até lá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Viva a Vida. Nós estamos conversando com o Dr. Pedro Machado já há algumas semanas e ele está nos explicando tudo sobre a dermatologia estética, os procedimentos de botox, de ácido hialurônico, né, preenchimento, peeling, microagulhamento. Para que serve tudo isso? A mulherada fica enlouquecida, né? Mas a gente tem que saber exatamente para que serve cada coisa, o que é cada coisa. Vamos continuar conversando com ele? Pedro, nós já falamos que você se formou pela Unicid, Universidade da Cidade de São Paulo, em 2014, e depois você fez dermatologia estética em qual universidade? Isso, no Instituto Superior de Medicina, em São Paulo também. Muito bom. Nós já conversamos sobre o botox, conversamos sobre o preenchimento, né, com ácido hialurônico, os cuidados, os procedimentos, conversamos inclusive sobre a questão da acne, o bioestimulador, né? Agora, sobre o bioestimulador, o que você pode dizer, principalmente para quem, você falou que depois dos 25 anos a pessoa não produz mais colágeno. Isso, exato. E aí tem que bioestimular através de alguns produtos. Perfeito. Né? Você falou 2 no outro programa, que eu nem lembro mais o nome, né? Mas que fazem esse trabalho e duram até 36 meses. Perfeito. Ou seja, a pele fica mais bonita, fica com mais sustentação, é isso? Sim, ela fica com mais sustentação, brilho, né? O estímulo de colágeno ele também dá uma elasticidade maior à pele, diminui as rugas, melhora a flacidez. Agora, a minha dúvida é o seguinte, fazendo, por exemplo, o botox, fazendo o preenchimento, fazendo o bioestimulador, você previne o envelhecimento ou não? Não, o envelhecimento ele acontece sempre.
Tá. Né? Independente, nossas células vão morrer, vai fazer a troca celular, né? Isso tudo vai acabar e continua acontecendo, tá? Certo. A gente só vai estimular a produção de colágeno e fazer a sustentação de algumas áreas específicas aí com esse tratamento. Então, a aparência, né, ela diminui. A aparência da pessoa mais velha, né, ela pode diminuir e quanto mais cedo começar a fazer, melhor. Ah, com certeza, né? Agora, eu queria ver com você sobre peeling. Perfeito. Os peelings químicos. Os peelings químicos. Não é qualquer um que pode fazer um peeling químico. Não, né? qualquer um pode fazer. Tem várias indicações para o peeling, tá? Rosácea, melasma. Melasma é uma das doenças e das queixas mais encontradas no consultório de dermatologia. Porque a gente está num país tropical? São Tem alguma manchas coisa a ver? hiperpigmentadas, né? Tem a ver com o DNA, tem a ver com estresse emocional, hormônio. Então, são algumas manchas hiperpigmentadas que, com o nosso DNA de país tropical, vem aparecer bastante. Entendi. A mulher, quando fica grávida, parece que isso é estimulado? Estimulado pelo aumento do hormônio, sim. E essas manchas tendem a Agora, aparecer. a mulher grávida pode fazer tratamento, pode fazer peeling, por exemplo? Não pode fazer, né? não pode fazer tratamento. Amamentando pode? Também não. Tem que aguardar, né? Tem que aguardar. Ah, entendi. O melasma realmente, olheira, né? Sim. O que dá para fazer quem tem olheira, por Dá exemplo? para fazer o bioestimulador, dá para fazer o preenchimento também. O Skin Booster também é um bioestimulador, só que sem essas tecnologias, num preço mais em conta. Dá para fazer de 15 em 15 dias. Fazer o ácido tioglicólico com peeling para diminuir a coloração da olheira. Né? Então, o peeling pode tratar melasma, rosácea, manchas de acne, melhora a elasticidade da pele, né? Melhora a flacidez também. Tem alguns níveis de peelings, né? Superficial, profundo, então precisa ser avaliado individualmente. O peeling químico é um ácido que coloca na pele? É um isso? ácido que coloca por certo tempo, né? Que já é estudado, que traz os benefícios e você descama, você tira essas células mortas do corpo, troca a pele. E esse profundo é aquele que a pessoa parece que tirou a pele? Na verdade é com fenol, né? Isso, é com fenol. Mas é um peeling bem específico, só pode ser feito por um especialista em fenol, em área hospitalar, então e a pessoa, coisa que foge um pouco da alçada. O pós, né, vamos dizer assim, todos os cuidados posteriores são muito criteriosos, Sim, né? São muito importantes. O peeling você tem que passar o protetor solar, né, tem que fazer a pomada pós-peeling também, com fator de crescimento, vitamina C, tudo isso é indicado. É o básico, né? É o básico. Agora, tem alguns produtos que são ingeridos e que clareiam a pele também? Tem os clareadores orais, né? Nunca tinha ouvido falar alguns disso, produtos gente. Que ajudam a diminuir a produção, né, dessa melanina. Então, mas são clareadores orais e devem ser associados ao tratamento, tá? Eles não vão resolver sozinhos. O peeling também é indicado para quem tem marca profunda de acne? Também pode ser indicado para marca profunda de acne, mas aí teria que ser um peeling mais profundo, né? Teria que ser pelo menos um peeling médio, mais sessões. Eu prefiro tratar a marca de acne com microagulhamento. Agora, falando em microagulhamento, o que é isso, na verdade? Tira a pele? Não, são lesões causadas por um rolinho cheio de agulhas. Então, são microagulhas que você passa no rosto e causa essa lesão controlada, que aí a gente coloca algum fármaco, né, para fazer a absorção mais rápida e ação no local. E aí dá para tratar o melasma também com microagulhamento? Também, é um tratamento muito bom para microagulhamento. E o pós, por exemplo, a pessoa faz um dia, no outro dia ela pode trabalhar? Pode trabalhar normal. O peeling também? O peeling também. Tá, mas só tendo todos os cuidados, né? Com certeza. Agora, os fios de sustentação, o que são isso? Os fios de sustentação... E fio de bioestimulador Os também, fios né? de sustentação são fios que são introduzidos, né? É aquele fio de ouro que a gente ouve falar? Não é esse fio de ouro. É um fio específico que é introduzido através desse pertuito que a gente abre com a agulha também, tá? Anestesiado. Ele também vai no subdérmico, tá? Então, normalmente a gente introduz aqui, vai até o subdérmico e a hora que você traciona o fio para trás, ele tem espículas que abrem e travam em cima. E aí você faz a tração e esse rosto faz o efeito lifting. Ah, então
a gente que tem esse caidinho, como é que chama isso? Exato, são os jaws, né? Os famosos compartimentos de gordura que caem e fazem esses jaws. Na verdade, assim, o rostinho mais escorrido, né, bem, né? Carinha de bulldog. Né? E aí, esse negocinho, então esse fio, ele faz tum. Ele estimula a produção de colágeno, ele faz a sustentação, é bem legal. Olha, muito bom. E o fio bioestimulador serve como estimulador de colágeno? Ele é o estimulador de colágeno. Eles são fios mais fininhos, com agulhas mais finas, que são introduzidas em um plano mais superficial, tá? Para tratar rugas, rugas de pálpebra, rugas do bigode chinês, as rugas orbiculares, né? E aí dá para fazer aqui, por exemplo, essas rugas que a gente tem aqui, do envelhecimento. A código de barras, né? Dá para tratar sim. Olha, Dá pra tratar, bem legal. Bom, e além de fazer gente. uma malha, né? Ele faz uma malha de sustentação no local. E para papada? Para papada existem outros tratamentos, como a intradermoterapia, a lipo de papada enzimática, né? É aplicado o lipossoma de girassol ou dexcolato de sódio, que faz a quebra e a lise da gordura no local. Então a gente aplica durante 3 ou 4 sessões, depende do tamanho da papada. Aí tira a gordura que está aqui. Ela vai quebrando, né? Essas enzimas quebram a gordura, promovem a lise da gordura e você elimina ela através da urina, das fezes, do suor. Legal, muito bom. E quanto tempo dura isso? Aí depende, né? Porque a célula de gordura, ela aumenta e diminui, né? Então, como você tem a quebra dessa célula de gordura, a destruição dessas células, para você voltar a ter essa papada é muito mais difícil. Oh, muito bom, porque papada é uma coisa que incomoda muito. A gente tira foto, tá aquela papada aqui, né? Exatamente. Então, de perfil realmente fica bem complicado. O legal é associar tratamento, né? Você fazer o fio de sustentação no rosto, diminuir já a papada levantando a face e depois a lipo de papada no que sobrar. Muito bom. E para o corpo, o que é o ultrassom microfocado para gordura localizada? O ultrassom microfocado é uma tecnologia, são maquinários, né, específicos que a gente trata as gorduras localizadas, faz o estímulo de colágeno, são as duas principais funções dele, tá? Tem outras funções, mas o que ele consiste? São micro-ondas que fazem essa lesão em determinado ponto da célula. Então a gente quer que a profundidade seja 2 milímetros, a gente regula o aparelho, então a lesão vai acontecer a 2 milímetros da derme superficial. A 6 milímetros, vai acontecer a 6 milímetros. Isso é para gordura localizada? Acima de 6 milímetros, sim. É tratado para gordura localizada, né? Que daí já chega na camada gordurosa, entendeu? Então a gente tem que saber exatamente onde tratar e a quantidade da regulagem do aparelho. E você faz isso lá na clínica? A gente faz isso na clínica. A clínica é Clínica Virtuti? Clínica Virtuti, fica na John Kennedy, em Taubaté, no Jardim das Nações, e fica na Rua Venezuela com a John Kennedy, número 21. E o telefone, eu estou vendo aqui, é 988525775. E você também conversa bastante com as pessoas pelas suas redes sociais, né? Sim. Qual que é? @Dr. Pedro Machado, tá? Dr. Pedro Machado. Estou sempre abrindo caixinha de perguntas, estou interagindo com os seguidores lá, tirando bastante dúvida. Então, se você ficou alguma dúvida, pode me seguir lá e perguntar alguma coisa. Uma dúvida que eu sempre tive é, por exemplo, com relação ao pescoço. E com relação aqui, sabe essa parte aqui do braço? Sim. Dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer o tratamento com gordura localizada, tanto a intradermoterapia quanto o ultrassom microfocado. Ele é ótimo para essas áreas. São áreas específicas, né? É difícil você fazer abordagem com agulha. Aqui no pescoço a gente tem muita ruga e é complicado de tirar, né? Sim. Acho que todo mundo pensa no rosto e esquece do pescoço e do colo. Sim, o que você indica? Pode tratar o pescoço e colo também. O ultrassom microfocado tem bastante resultado legal. Os fios de... Sustentação, dá para colocar no pescoço? Dá para colocar no pescoço, sim, mas eu ia falar os fios de bioestimulador. Tá. Eles são mais superficiais, eles diminuem e estimulam colágeno nessa área. Mas quando a ruga é muito profunda, por exemplo, eu tenho, aí tem que descolar, igual você explicou da outra... Não, no pescoço não. No pescoço não? Não, no pescoço não se faz isso, não. Eu já estou querendo descolar tudo. Agora, por exemplo, você falou que os procedimentos estéticos, eles não, com relação ao envelhecimento, eles não inibem o envelhecimento. Sim.
Mas, por exemplo, uma pessoa que está sempre se cuidando, que está sempre fazendo botox, então é sinal que ela vai enrugar menos, porque ela, né, a ruga é a expressão que você repete o tempo todo. Perfeito. Então, pela lógica, me parece que vai diminuir a produção dessas rugas, não é não? Sim, com certeza. Ela vai diminuir a produção de rugas, sim, o Botox. Agora, ele é feito também para evitar a formação das rugas, né? Ah, muito bom. Então, olha, meninada, não é só para quem já tem a minha idade ou mais, não, hein? Também é para vocês, para evitar de chegar na nossa idade com ruga, ou com rugas tão profundas, né? Pedro, mais alguma consideração que você queria deixar aqui para as pessoas? Posso deixar? Eu acho que está tudo muito legal, perguntou bastante coisa. Qualquer dúvida é só entrar em contato, eu tiro as dúvidas também, marco uma avaliação. Muito bom. Agora, é importante a pessoa saber que não é cirurgia plástica, né? Não, não é cirurgia plástica. E cada um precisa de uma avaliação individualizada. Isso. E que o procedimento vai ser feito de acordo com aquilo que ela precisa e que é possível fazer para aquela pessoa. Com certeza, perfeito. Por isso é necessária a avaliação prévia por um profissional que realmente seja especializado na área. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, muito obrigada por terem ficado conosco até agora. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas aí. Eu tirei bastante, aprendo sempre, graças a Deus. E quero aqui agradecer ao Dr. Pedro Machado, que é responsável pelos procedimentos estéticos mais invasivos, né, que a gente faz. O programa Afine-se, naquele que é um programa de emagrecimento, que inclusive em 2 meses e meio, olha, gente, já perdi aí 7 quilos ou mais. Então, é bem legal, pode procurar a Diomara Correia no Instagram, @CorreiaDiomara, ela é a supervisora, coordenadora, né, do meu grupo. Casa Comfort, um beijo para a Mônica Coutinho, uma casa de bem-estar e saúde. Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável pelo nosso sorriso, um beijo para ele e para a esposa. A Goldfinger, um beijo no Lucas e na Daniela Silva. Ao Krav Maga Bushido, Mestre Inácio, muito obrigada, estou aprendendo muito em termos de defesa pessoal, me movimentando bastante, era isso que eu precisava agora em 2022, para auxiliar, inclusive, o emagrecimento que eu precisava e para botar, né, o corpite para movimentar. A Verso Taubaté, by Jane Salgado, um beijo para ela que nos recebeu, nos acolheu com muito carinho, onde trabalha o Joel Cruzariol, que é responsável pelo nosso cabelo e maquiagem em todos os programas, e a Luz e Luxo Bijuterias, que é a empresa da Bruna Monteiro, responsável por todos os acessórios e bijuterias finas que nós utilizamos. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por todos que estão conosco nesse tempo todo do programa Viva a Vida. Beijo, até semana que vem. Tchau!